da noção de acontecimento, teria que explicar como é que etimologicamente nós chegamos a partir de haver à noção de acontecimento, da noção de mercado, da noção de circulação de valores. Portanto, a filosofia, e isto importa num congresso que se reúne de 30 em 30 anos, tem em Portugal ou em qualquer parte do mundo, ou sobretudo na tradição europeia, responsabilidade, não propriamente de fazer uma hermenêutica ou uma interpretação the remains of the day, dos resquícios do que foi, mas tem que radicalmente pensar uma relação no qual a Europa e o Ocidente é claramente uma parte subordinada de uma instância que exatamente pensa assim impessoalmente e operatoriamente, entre elas, por exemplo, o pensamento chinês e o pensamento indiano. E se nós não tivermos essa capacidade de criar estruturas operatórias que não sejam feitas de ressentimento, mas que sejam verdadeiramente propositivas, de algum modo, o facho não passará, nem nós estaremos à altura do que verdadeiramente acontece à nossa volta. Portanto, em certo sentido, Marinho é, no pensamento, é em Portugal, mas ele, como veem, se tiver a ocasião de ler, ele particularmente olha para o pensamento francês com alguma distância, claro, uma distância. Eles vivem não aberto, não conseguem pensar radicalmente ser e verdade, não conseguem sequer pensar o que é a noção de espírito e, portanto, viajam sempre com esta ideia da humanidade, da sociedade, da intervenção política, das formas, por assim dizer, da linguagem, de todas estas formas menores que verdadeiramente não esgotam a exigência colocada no pensamento. Ora, claro que é para mim surpreendente que 50 anos depois de teoria ser publicada, a teoria não é lida pelos seus contemporâneos, pelos seus conterrâneos. E, portanto, não é percebida sequer como um momento fundamental do pensamento ocidental nesta radicalização das questões ontológicas. Então, num certo sentido, a minha intenção neste congresso era, mais uma vez, me surpreender este silêncio que se envolve à volta de uma obra que pode ser discutida e argumentada, mas que me parece particularmente pouco filosófico ser absolutamente desconhecida ou remetida para o esquecimento. Voltando a esta posição, nós temos então de perceber o que é a teoria do ser da verdade e como é que ela se constitui. E particularmente o aspecto fundamental da teoria do ser da verdade é que ela se diz que se coloca num momento liminar e que se coloca perante isto que se constitui a ideia de espírito, que é a noção de liberdade, nós vivemos num trânsito entre duas épocas. E, portanto, um dos aspectos interessantes do pensamento da teoria, isso é explícito, ao longo dos últimos 20 anos eu tenho publicado o trabalho dele inédito, que é uma imensidade de textos, e, portanto, hoje nós podemos olhar para a obra de Marinho com outro fogo,